A minha trajetória no futebol, começou depois de muita luta. Eu sempre fui atleta de vôlei, joguei mais ou menos 12 anos de voleibol e sempre gostei de jogar voleibol, então eu não tinha muito contato com futebol. Durante o período da escola, que eu comecei a ter um pouco mais de contato, que eu joguei um pouco futsal, era goleira. Inclusive eu parei de jogar porque eu levei muita pancada, então para mim a pancada melhor era a da bola do vôlei, não do futsal. Mas foi um contato breve, de apenas um ano. E logo em seguida eu entrei no IFRN e comecei a conhecer pessoas que eram, conhecer meninas que jogavam futebol, que estavam ali lutando dia a dia por isso, e eu comecei a admirar aquela luta. Então eu não tenho muito contato com o esporte dentro do campo. Meu contato sempre foi de admiração, fora do campo. Daí em diante eu comecei a perceber o quanto aquelas meninas que jogavam lutavam apenas para conseguir jogar. Então eu comecei a acompanhar alguns jogos no Gernes, que é os jogos escolares aqui do Rio Grande do Norte. Comecei a acompanhar algumas competições que elas tinham, que jogavam ali dentro representando o IFRN. E a partir disso, eu fui iniciando essa busca por o que é o futebol feminino, quem são essas pessoas, quem são essas meninas, o que é que eu posso fazer para ajudar. Em 2016, quando eu ingressei na UFRN, eu comecei a acompanhar os treinos da seleção feminina da universidade. O primeiro contato, ele veio através de uma filmagem que eu fiz em cima de um container de um amistoso que elas tiveram. A partir dali eu comecei a perceber que sim, eu poderia ajudá-las a crescer, eu poderia ajudá-las a se desenvolver mais, a serem reconhecidas, só que eu teria que arranjar uma forma de fazer isso acontecer. O que eu podia fazer por elas? Comecei de baixo, comecei tirando fotos, gravando pequenos vídeos e mostrando para elas que elas podem, sim, elas podem. A partir daí, eu comecei, dentro do curso de Educação Física, a me interessar em como as fotografias e as filmagens alteravam essa rede de relacionamento que o futebol feminino poderia oferecer. Então, eu comecei a fazer estudos com fotos das meninas da seleção que jogavam na época e fazer uma análise de interação dessas fotos com o aumento da visibilidade do futebol feminino para essas meninas e, consequentemente, para a seleção do futebol feminino. Esse estudo foi bem interessante, eu apresentei em 2 congressos e mostrou que a mídia social, a rede social, o Instagram, o Facebook, ele é uma ótima alternativa para gerar um ganho de visibilidade para o futebol feminino, já que estamos num mundo globalizado que a cada dia mais vem trazendo essa ideia do digital, do mundo digital, das coisas se tornarem digitais, inclusive as formas de participação. Logo em seguida, houve o convite pela comissão técnica do Cruzeiro para eu participar, fazendo essas mesmas fotos que eu fazia lá na seleção feminina no Cruzeiro. Então, o sonho começou aí, o sonho realmente iniciou aí. Eu iniciei tirando fotos e dessas fotos a gente criou uma marca Cruzeiro, e foi trazendo as pessoas, cativando as pessoas através do Instagram, das redes sociais, da mesma forma como eu tinha proposto anteriormente, apenas com as fotos. Só que dessa forma foi algo mais elaborado. Além disso, eu comecei a fazer captação de seguidores, mostrar para as pessoas o que é que nós nos prestamos a fazer, o que é o futebol feminino, qual é o nosso compromisso social. E isso veio gerando impacto. E hoje, tanto que hoje nós comissão técnica do Cruzeiro, equipe do Cruzeiro, somos o que somos, né? Conquistamos o que conquistamos. Em uma das faculdades em que eu dei uma palestra aqui na cidade natal, no Rio Grande do Norte, eu falei um pouco sobre a história do Cruzeiro e como a gente fez acontecer lá, como é que a gente fez essa gestão acontecer, mesmo diante de um ambiente com muita dificuldade, diante de um ambiente em que não proporcionava tanta oportunidade. Como foi que eu comecei essa palestra? Uma das frases que eu utilizei que marcaram realmente a forma como eu pensei em dar essa palestra
foi assim: comecem com as bananas. Explicando um pouco o que significa esse comecem com as bananas, o sentido foi o seguinte: eu entrei no cruzeiro para tirar foto e logo em seguida eu fiquei responsável por muita coisa dentro da equipe. Eu precisava pensar em patrocínio, precisava conversar com a comissão técnica, precisava conversar com as atletas, e com tanta coisa assim para ser feita, para ser pensada, para ser aumentada, nós precisávamos organizar a nossa cabeça para que as coisas elas dessem certo, mas precisávamos começar de baixo. O porquê comecem com as bananas? Porque dentro da equipe, a primeira coisa que eu exigi para que tivesse para as atletas foram as bananas. Então, assim, pensando que nós precisávamos ser profissionais, mesmo diante de um ambiente que não tinha remuneração, né, era um trabalho todo voluntário, o mínimo eu teria que exigir. Então, a primeira exigência foi bananas. Eu preciso que as minhas atletas em condições de treino de 1 hora da tarde tenham ao menos bananas para comer assim que acabar o treino. A partir daí, as exigências foram aumentando, mas o que importava era que eu comecei com as bananas. A ideia dessa palestra foi bem interessante porque muitas vezes nós queremos muito fazer algo, mas não temos coragem de dar o primeiro passo, de fazer a primeira exigência, de falar a primeira palavra, de contatar a primeira pessoa. E essa primeira vez de tudo e qualquer coisa que a gente for fazer é o mais importante, é o mais determinante, porque é aquilo que vai dar o start na sua ideia, é aquilo que vai dar o start na sua vontade, em que você se propõe a fazer. Em relação ao Cruzeiro, eu me propus a tornar essas meninas grandes e eu até então cumpri com o combinado. Nós conseguimos grandes patrocínios, nós conseguimos jogar competições nacionais, conseguimos reconhecimento tanto local quanto nacional. Hoje somos uma equipe que estamos na luta, que fizemos a diferença no Rio Grande do Norte, que significamos para as meninas que sonham em ser jogadoras, e tudo isso porque a gente apenas começou com as bananas. Em relação ao que eu penso sobre o futuro, eu acho que a gente deve começar de base. A primeira coisa que a gente deve pensar é: quem é referência no futebol feminino aqui no mundo? Os Estados Unidos. Por que não fazer pelo menos parecido de como eles fazem? Começar na base, por exemplo, seria uma ótima forma. Montar equipes, montar competições, montar incentivos para categorias de base. Não temos como ter uma seleção de qualidade se não temos base. Precisamos de atletas que fomentem essa seleção de qualidade. Precisamos de incentivo, precisamos de mais empresas, precisamos de mais vontade, mais pessoas que queiram dar o primeiro passo, mais pessoas que queiram começar com as primeiras bananas. Você é atleta, quantas vezes você não já pensou em jogar futebol profissional e não tem times na sua cidade? Você é técnico, quantas vezes já pensou em trabalhar futebol feminino, mas não tem chance, não tem oportunidades? Eu acredito que esteja na hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades, de nós darmos o nosso primeiro passo. E sim, diante de muita dificuldade, diante de muita luta, iniciarmos a construção de uma nova história do futebol feminino no Brasil, que já foi iniciada atrás, já passou o tempo de luta atrás, e que hoje nós temos a obrigação, nós temos um compromisso social em dar continuidade, em pensar estratégias, em pensar alternativas, em convencer as pessoas que futebol feminino sim é para mulheres, em convencer as empresas, os torcedores, a mídia, que futebol feminino é sim para mulheres e que eles devem sim se preocupar, que é algo vendável, que é algo comercial, que é algo que vai fazer a diferença no âmbito esportivo. Uma primeira sugestão que eu dou é: você é atleta, fale mais sobre o que você faz, divulgue mais o seu trabalho, divulgue mais os seus resultados, exija mais respeito, se comprometa com mais força, lute pelo que você quer. Nós que fizemos história um dia, que estamos fazendo agora e que faremos no futuro, precisamos de vocês. Entre nessa luta, compre essa briga. O futebol feminino precisa de você.